Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui com este querido pra falar pra vocês que a gente precisa falar sobre... Não é a depressão, mas talvez um desânimo de fim de ano. Então a gente vive como estudante numa rotina de estuda, faz estágio, faz curso, faz atividade física e tenta conciliar tudo isso com saúde mental. Então muitas vezes a gente passa a semana inteira completando tarefas do tenho que, então tenho que estudar, tenho que entregar trabalho, tenho que fazer relatório, tenho que fazer mercado, e aí no fim de semana a gente fala, não, eu mereço, e aí extravasa, passa o dia inteiro assistindo série, passa o dia inteiro no telefone, ou então gasta um monte com bebida e extravasa assim mesmo com a desculpa do eu mereço. E chega no fim do ano, a gente perde a rotina, então a gente diminui muito aquela quantidade de coisas do a gente tem que fazer, então não tem mais relatório para entregar, depois que passa o surto, do fim do ano, por favor, não tem mais relatório para entregar, não tem mais prova, não tem mais, muitas vezes não tem mais estágio, e a gente acaba se pegando com mais tempo livre do que a gente está acostumado. A gente acaba vendo muita gente viajando, a gente acaba vendo muita gente fazendo estágios muito loucos, então geralmente são os estágios mais malucos que acontecem nas férias, então estágio em intercâmbio, estágio em zoológico, estágio em reserva, estágio em animais selvagens, em grandes animais e muitas coisas muito loucas. E também acaba vindo também uma retrospectiva, uma enxurrada de retrospectiva de outras pessoas. E a gente acaba ficando naquele tempo gigantesco, se comparando com outras pessoas pela internet e pensa que todo o nosso ano que a gente passou tendo que fazer alguma coisa foi em vão, que a gente não evoluiu, e aí começa aquilo do por que eu tô fazendo isso, pra que eu tô aqui, será que isso realmente faz sentido? E vem realmente, muito válido talvez, esse desânimo de fim de ano. Então uma das coisas que eu coloquei como meta esse ano foi fazer um journal. Acabou que a meta era escrever todos os dias, eu não consegui escrever todos os dias, mas eu escrevi bastante. Eu fui pegando pela internet mesmo, assim, sem nenhum estudo prévio do que eu deveria escrever. Mas uma das dicas que eu peguei pela internet, que eu tentei aplicar, foi fazer uma retrospectiva todos os meses. Então, um destaque, um highlights do que foi cada mês. E quando eu comecei a entrar nesse looping de comparação, nesse looping de, meu Deus, o que eu tô fazendo? Pra que eu fiz um monte de estágio? Pra que eu entrei nessa rotina maluca nesse último semestre? Eu voltei, não propositalmente, vou deixar bem claro aqui que foi bem sem querer, eu voltei para esses destaques, porque eu tava guardando o journal pro ano que vem, e nisso eu fiquei tipo, cara, realmente eu não fui o aluno que tem, coisa de militar 01 da sala, mas, cara, eu fui no congresso, eu organizei um evento, eu tive muito mais vivência prática, não é nem estágio, porque realmente era uma matéria prática da faculdade, eu tive muito mais contato com a prática da veterinária do que eu tive nos outros semestres. Eu conheci pessoas novas, eu desenvolvi coisas novas, então... Realmente, dava pra ter estudado mais? Óbvio, sempre dá pra ter estudado mais. Dava pra ter trabalhado mais? Dava pra ter trabalhado mais. Dava pra ter dormido mais, ter feito mais skincare, dava pra ter feito idioma. Cara, dava tudo. Só que perceber as coisas que você conquistou no equilíbrio desse desequilíbrio
Então, esse ano, com a leitura, né, do ócio criativo, eu me peguei, tipo, beleza, a gente faz faculdade, a gente faz estágio, a gente empreende, a gente intraempreende e a gente tenta separar todas as áreas da vida em caixas, então tem tempo disso, tem tempo daquilo, tem tempo daquele outro. E isso estava me dando uma agonia muito grande, porque no horário que para mim era de descanso, numa organização, né? Eu tava pensando em coisa de trabalho, no horário que era de estudo eu tava pensando em coisa de trabalho, no horário de trabalho eu tava resolvendo coisa de estudo. E aí dentro do estudo também tem o estudo normal da faculdade, tem a linha de extensão e pesquisa, tem outros estágios dentro da faculdade também. E eu comecei a ficar agoniada, falei, meu Deus, o que eu faço? E aí, com a leitura desse livro, ele fala que a gente tende a ter muitos trabalhos repetitivos, tanto manuais, então, bem Ford, né? Furar as folhas, tipo, você vai ficar furando folha, tua cabeça vai ficar viajando. É um trabalho manual, repetitivo. Mas a gente também tem trabalhos repetitivos intelectuais. Então, eu entendo, assim, né? Se a gente tiver que fazer... Isso existe muito dentro da faculdade. Se a gente tiver que estudar uma doença e aquela doença... Existirem várias doenças, né, numa lista. E você tem que saber o sintoma, você tem que saber o diagnóstico e você tem que saber o prognóstico. E aquilo vai ficando repetitivo que você fica tipo... Tá, qual que é a diferença de uma febre aftosa? Qual que é a diferença de uma estomatite? Por que que os dois têm lesões vesicais? E onde é que eu aplico isso? E vai perdendo, vai tendo um distanciamento tão grande da realidade, da prática, que eu li essa frase e achei muito legal. Você entende tudo sobre o bicho de pé, mas você acaba pisando descalço aonde tem fezes de animais. Então você vai pro galinheiro sem sapato, vai pro galinheiro sem chinelo, você vai pra fazenda de short, você vai pra uma aula prática de regata. Então o conhecimento da faculdade vai ficando distante da prática por essa questão da repetição do intelectual. E isso estava me agoniando muito. E aí chegou no fim do ano, eu pensei, por que essa agonia ainda não veio pro fim do ano? E foi bem o que ele trouxe nesse livro. Então ele diz que a gente passa a cada vez mais, né, a delegar essas tarefas repetitivas, tanto manuais quanto intelectuais, para as máquinas, e com isso a gente acaba tendo mais tempo livre. E a gente desaprendeu a usar o tempo livre. Então, eu falo por mim. Primeira semana de férias, cara, estourou o tempo do meu Instagram, tempo de uso do telefone, dopamina super barata, dopamina super rápida, porque eu realmente tinha dentro da minha rotina normal 1 hora de Instagram, e aí quando eu me vi com mais tempo livre, o que eu tinha era repetir o que eu fazia antes, então usar o Instagram. E com isso, o que era 1 hora de Instagram virou 3 horas de Instagram. Isso que eu não tenho TikTok, isso que eu não uso Facebook, isso que realmente o meu tempo livre é basicamente Instagram e YouTube. O YouTube eu ainda uso para estudar um pouco de filosofia, ouvir podcast e tal. Mas realmente Instagram. E aí a hora que eu via que bloqueava o Instagram, eu ia pro Reels, o Shorts, né, do YouTube. Então também não estudava, não desenvolvia, não aprendia. Era bobagem, assim. E a gente desaprende a usar o nosso tempo livre. A gente, principalmente nós da geração que cresceu com o telefone, a gente muitas vezes nunca aprendeu a usar o tempo livre. Eu tava até fazendo um roteiro para outro conteúdo
que a gente entrou na escola, a gente passava a manhã na escola, aí a gente passava a tarde no reforço, aí a gente tinha um tempo de assistir televisão, e aí de noite tinha alguma atividade complementar, e a gente tinha muito pouco tempo de interação brincando com outras crianças. Então quando a gente estava na escola, a gente estava todos blocados, fordizados, industrializados, digamos assim, seguindo um padrão, seguindo uma repetição intelectual, que era aula e aprender, todo mundo sentadinho no seu quadrado, pedindo permissão para comer, permissão para ir no banheiro, permissão para tomar sol. E a gente tinha pouca interação, aprendendo, por exemplo, habilidade de comunicação, habilidade de criatividade, habilidade de negociação. Então, tipo, fulaninho, seu sanduíche que você não aguenta mais comer de presunto, eu tenho uma maçã, você quer trocar? Ah, pô, mas uma maçã é menor do que um sanduíche, tá bom? A gente divide aqui a maçã. Então, todas essas interações humanas, todos esses aprendizados que a gente deveria ter tido de como usar o tempo livre, foi muito substituído pelos desenhos da televisão. Isso que eu ainda tive 3, cresci, né, com o irmão, então tinha uma habilidade um pouco maior de quem foi filho único, nessa questão de negociação, principalmente. E a gente realmente desaprendeu e nunca aprendeu também a como usar o nosso tempo livre e também essas habilidades humanas. Então, quando a gente chega num momento de férias, num momento de fim de ano, que a gente ainda tá na transição entre estudar e trabalhar, geralmente fazendo os dois ao mesmo tempo, e não tão profissional o estudo e nem tão profissional o trabalho, a gente fica com uma angústia realmente vendo outras pessoas que já estão mais avançadas no curso ou que tem alguma oportunidade diferente da nossa, e a gente realmente fica pensando, cara, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo? O que eu fiz esse ano inteiro? Eu não fiz nada, eu tô pra trás, eu tô encostado. E aí a gente volta e vê os highlights dos meses e vê, cara, realmente eu não fui bem nessa matéria, mas lembrando bem, quando teve a prova dessa matéria, eu estava engajada em fazer um projeto social, eu estava engajada no meu trabalho, eu tive uma oportunidade em comum para fazer um estágio, então eu fui mal nessa matéria porque eu não tive tempo de estudar, ou então eu aprendi a estudar depois que eu fiz essa prova, e aí a gente vai vendo o crescimento ao longo do ano de uma forma diferente. E não vou falar que ele substitui 100% a angústia, porque ainda vai existir angústia de, tá bom, beleza, eu fiz tudo isso esse ano, e o que eu vou fazer ano que vem? O que ano que vem me aguarda? O que são essas matérias da faculdade que eu vou precisar fazer? Dá até uma vontade, tipo, nossa, vou começar a estudar agora, ou vou tacar tudo pro alto, mas ele dá uma amenizada boa. Então eu queria trazer isso para vocês de repente, através das fotos ou através de do Instagram, de algum registro, assim, vocês fazerem o exercício de quais foram os destaques do ano que passou, mas principalmente implementar para o ano que vem, junto comigo. Tentarei novamente, de forma mais eficiente, se Deus quiser, a fazer um journal mais frequente, e junto com ele também a documentação de quais foram os destaques dos meses que vão vir, e principalmente como é que a gente se sentiu ao longo do tempo, como é que a gente desenvolveu as habilidades humanas também, que nem a faculdade, talvez nem a nossa infância tenham proporcionado, e que a gente tem essa angústia de ter que aprender e tem a angústia de ver que a gente está falhando várias vezes com essas habilidades que a faculdade não ensina, que a nossa infância acabou não ensinando.
que talvez a gente deveria ter aprendido em casa, mas por a rotina maluca que se instaurou pra gente entrar na faculdade, a gente passou muito pouco tempo da nossa infância em casa. E também trazer a noção do ócio criativo, que é misturar, não sobrepor, mas sim misturar um pouco do lazer, do sentido do jogo, do estudo e do trabalho, para que a gente traga soluções. Então, você, de repente, numa conversa que você tá tendo no fim de ano, você, putz, isso seria um projeto legal para a faculdade, você vai lá e anota, para incentivar o seu cérebro a continuar no looping da criatividade, você valorizar o seu cérebro, que ele teve essa ideia. Você usar alguma coisa do seu estudo, então, usar, por exemplo, né, vamos voltar, o bicho de pé para falar pro seu priminho que, olha, se algum dia você tiver um galinheiro, não vá descalço, tá vendo esse bicho? Olha que legal, esse bicho ele entra no seu pé, acontece isso. Ou falar pra sua tia que tem um gato, olha os gatos. Então, usar o estudo como curiosidade, usar o momento de lazer como uma oportunidade de desenvolver algum trabalho, usar o trabalho para aprender ferramentas de aprendizado mesmo, então meta-aprendizado para estudar de uma forma mais eficiente, ou então trazer ferramentas de organização e misturar tudo isso e aproveitar o benefício que o tempo livre tem para a gente reaprender a usar o tempo livre também, não só para ficar nas redes sociais. Eu aprendo muito, não vou mentir, eu aprendo muito com rede social. Vejo dica de livro, vejo dica de como dobrar roupa, das mais loucas dicas que você possa imaginar. Perco muito tempo também, não vou mentir, então a cada 100 minutos sai 3, 4 aprendizados. Mas a gente reaprender a usar o ócio e usar o ócio como uma oportunidade também de desenvolver essas habilidades que tanto nos é julgado como nova geração, que a gente não tem. Então, eu achei isso muito legal. E eu aprendi no Instagram, olha só. Fazer um cardápio de dopamina. Então, você colocar num papel e separar, né, como se fossem preços de um restaurante, quais que são as coisas que você gosta de fazer e te dão dopamina. Então, sei lá, andar de bicicleta, fazer aula de cerâmica, tomar sol, passear com o cachorro e colocar, inclusive, um destaque para coisas rápidas de fazer que te dão dopamina. Então, para mim, arrumar a cama me dá muita dopamina e é uma coisa que eu faço em 5 minutos. De repente, comer um chocolate, tomar um café sem usar o telefone, é uma coisa que dá dopamina. Então, a gente reaprender a usar o nosso tempo livre, usar esse ócio para desenvolver as habilidades, mas também usar esse ócio para desenvolver a habilidade da criatividade, que é o título do livro. Então, a gente deixar um pouco de usar o telefone, de usar as redes sociais, inclusive para diminuir a comparação que a gente tem com as outras pessoas e diminuir essa angústia de fim de ano e trazer soluções novas, tanto para o estudo, tanto para o lazer, quanto para o trabalho. Beleza? Beijo!